Podemos dar início. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 8. Orações da Rainha Kunti e a salvação de Parikshit. Verso 47. O rei Yudhishthira, filho Desculpa, de só um Dharma. minuto, por favor. Faz o mantra de introdução, tá bem? O Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 8. Orações da Rainha Kunti e a salvação de Parikshit. Verso 47. O rei Yudhishthira, filho de Dharma, o compungido com a morte de seus amigos, estava pesaroso assim com o materialista comum. Os sábios, iludidos assim pela afeição, ele começou a falar. Verso 48. O rei Yudhishthira disse: Ó meu destino, sou o homem mais pecaminoso. Eis que meu coração está cheio de ignorância. Este corpo, que é em última análise, se destina aos outros, matou muitos e muitas falanges de homens. Repetindo. O rei Yudhishthira, filho de Dharma, compungido com a morte de seus amigos, estava pesaroso assim com um materialista comum. Os sábios, iludidos assim pela afeição, ele começou a falar. O rei Yudhishthira disse: Ó meu destino, sou o homem mais pecaminoso. Eis que meu coração está cheio de ignorância. Este corpo, que em última análise se destina aos outros, matou muitas e muitas falanges de homens. Namastê, Hare Krishna. O sânscrito. Om Aharaja Dharma Sutas Chintayam Suridam Vadam Prakrite Natmana Vipra Sneha Moha Vasam Gata. Verso 48. Ahome Pachata Gyanam Ridi Rudham Duratmana Parakyasya Dehasya Vaivyo Me Kshohinir Hata. Om Bhagyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om. Muito bem. Então, prosseguindo, né, com as nossas dissertações acerca do Srimad Bhagavatam. Muito obrigado pela presença de todas as pessoas na sala, né, contribuindo aí para, né, assim, espalhar, intensificar, né, nutrir a egrégora que tem, né, como a fundamentação principal a manutenção do Dharma, né, e espalhar ou a fertilizar as sementes de conhecimento védico nos solos saudáveis dos corações das pessoas piedosas que anseiam, sinceramente, pela compreensão apropriada acerca do Senhor Supremo, para que possam amá-lo verdadeiramente e libertarem-se da ignorância que os obrigam a renascer e morrer constantemente entre pessoas avaras e violentas. Então, essa é a função do Dharma e do conhecimento védico. Libertar os seres para serem felizes. Muito bem, aqui está sendo feita a descrição, então, o rei Yudhishthira, né, filho de Dharma. Ele está sendo descrito como filho de Dharma, ou seja, produto do Dharma, surgido do Dharma, resultado do Dharma, né? Não tem, às vezes se fala, se dá o exemplo de filho da terra, né? Então, o filho da terra, ou filho daquela família,
Então, o filho de Dharma, ou seja, o conjunto que é conhecido como Dharma, produz um ser assim. Então, vamos ver como é a cabeça de uma pessoa que é filho do Dharma. Vamos ver como uma pessoa, filho do Dharma, produto do Dharma, fruto do Dharma, pensa. Porque aí você pode comparar como é que você está, né, na sua condição de existência. Qual é a sua condição de existência em relação ao Dharma em si, tá? É um termômetro para que você possa fazer uma comparação entre como é que funciona a sua cabeça e como é que funciona a cabeça de uma pessoa que é fruto ou que é filho do Dharma. Então, vamos olhar aqui, tá? A, ele estava compungido, ou seja, constrangido, ele estava sensibilizado com a morte de seus amigos. Então, uma guerra tinha acontecido, uma batalha, muitos dos seus amigos tinham morrido, ok? Ele estava triste, como um materialista comum, tá? Eventualmente, nós vemos espiritualistas, espiritualistas que estão, digamos, ah, passando por situações de dificuldades, e eles, sabe, se expressam de maneira parecida com pessoas comuns. Vou dar alguns exemplos, por exemplo, né? Um espiritualista pode perder filhos, pode perder dinheiro, pode perder a saúde, e essas pessoas ficam abatidas, porque elas não são pedras, elas são seres orgânicos, sensíveis. Não é que elas não sofrem, elas sofrem. Entretanto, o prazo de validade desses sofrimentos é bastante reduzido em relação à pessoa comum iludida, e também não é tão profundo a ponto de inviabilizar os movimentos dessa pessoa, a ponto de deixá-la paralisada e confusa e perdida. A pessoa sofre, mas a profundidade é menor e a brevidade é maior, tá? Então, por exemplo, alguém que perde um filho, naturalmente vai experimentar um luto, mas esse luto não vai se prolongar por 2 anos, por a vida toda, não é assim que funciona. Um espiritualista, ele vai sentir a ausência dessa pessoa, de uma esposa, de um esposo, de um amigo, ele vai sentir essa ausência e logo na sequência ele vai metabolizar os conhecimentos. Essa pessoa era uma alma, ela ascendeu, ela trocou de corpo, ela está evoluindo, ela alcançou a morada suprema. Então, essa ignorância, essa dor, esse luto profundo passa mais rápido. Não é que a pessoa não sente, ela sente, mas passa mais rápido, tá? E às vezes um espiritualista ele tem um comportamento parecido com uma pessoa comum e a gente tem que ter cuidado na hora de fazer o julgamento. A gente precisa olhar um conjunto de ações para justificar uma crítica nossa em relação, né, a um espiritualista. Por exemplo, né, teve um caso, por exemplo, do Dalai Lama recentemente que estava brincando com um garotinho, ele deu um beijo na boca do garoto. Todo mundo viu isso daí, foi público. Tá? E aí foi uma festa em cima, né? Muitas declarações do que tinha acontecido e tal, e não sei o quê. Ele simplesmente está senil. É um senhor acima dos 80 anos de idade e teve um ato absolutamente característico de pessoas com idade assim que podem fazer coisas meio estranhas. Por exemplo, tem pessoas, eu tinha o pai de uma amiga minha que foi um homem justo, um homem de mentalidade assim honesta a vida toda e que numa determinada fase da vida dele, por conta de problemas de saúde, simplesmente falava coisas que faziam qualquer pessoa ficar assim, sabe? Por exemplo, tem uma doença chamada síndrome de Tourette. Tem até uns garotos, umas crianças que fazem videozinhos para mostrar, eles têm, de repente eles estão conversando com você e soltam um palavrão absurdo no meio da conversa e eles têm que corrigir. Aí tem um menino que eu sigo ele, que ele é bem engraçadinho quando ele está conversando, daí ele fala os palavrões, ele fala, não, 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 não. Aí ele começa a falar tudo de novo direitinho. Então, a gente tem que ter cuidado
porque algumas coisas podem acontecer e o julgamento pode ser inapropriado. Por exemplo, agora é claro que se for constatado, de fato, que houver uma constatação daquele fato, então muda o conceito, tá? Mas, a princípio, essa rapidez em criticar e julgar é perigoso porque a nossa mente é uma mente acostumada a viver num ambiente pessimista, tá? Assim, decadente, onde a ausência de ideais mais elevados faz com que a mente fique apegada a coisas inferiores que produzem sensação de pertencimento ou de relacionamento, etc., que é as chamadas, né? Então, fofocas são um prato bem atrativo para pessoas com a mente assim. Tem dois tipos de mente: a mente de abelha e a mente da mosca. Prestem bem atenção nisso daí. Tem dois tipos de mente: a mente da abelha e a mente da mosca. A mente da mosca é diferente da abelha. A abelha, ela vai sobrevoar um campo de flor, um campo de lixo, e ela vai pousar na flor que tiver lá. Se tiver uma flor, ela vai e pousa na flor. Tá cheio de lixo, mas a abelha vai e pousa na flor. A mosca é o contrário. Se tiver um campo de flores, mas tiver uma coisinha podre lá, um cadáverzinho, alguma coisa podre, é lá que ela vai pousar. Ela vai negligenciar todas as flores para pousar no cadáver. Então, a nossa mente, ela pode esquecer tudo de bom que uma pessoa fez e pousar num detalhe específico. Que uma pessoa possa cometer um erro aparente, ou uma interpretação que nós podemos fazer, e que vai justificar a nossa crítica. Vou dar um exemplo mais, assim, coletivo nosso, tá? O caso de Jesus Cristo. Vamos fazer de conta que a gente nunca viu Jesus. Daí vamos pegar uma nave espacial, a gente só ouviu falar, olha, tem um rapaz que fala conhecimentos lindos, maravilhosos, ele é jovem, ele é super da paz, do bem, do amor, da união universal, fala de Deus, ele é um rapaz muito lindo. E ele está lá, nesse ano aqui, num local lá na planeta Terra, e a gente tem uma nave espacial, nós somos alienígenas, sei lá o quê, alguma coisa assim, e nós entramos nessa nave, e nós vamos lá no passado, há 2000 anos atrás, para ver Jesus pessoalmente. Só que aí, sei lá, o motorista estava distraído, não sei, apertou um botãozinho errado, e a nave pousa. Nós aparecemos justamente no momento em que Jesus entra no templo e começa a quebrar o templo e brigar com as pessoas lá dentro. Vamos imaginar essa situação. Você não conhece Jesus. Você nunca viu ele pessoalmente. Tá? Você só ouviu falar dele. Então você tem uma imagem, você tem um arquétipo. E a gente já tem o arquétipo do mestre, né? A gente já sabe que o mestre é assim, zen, inafetável, inabalável, sempre espiritual, assim, numa condição inquestionável, absoluta. Então a gente tem esse arquétipo. O mestre não pode ser um ser humano, de jeito nenhum. Se for um ser humano, se tiver características parecidas com o humano, acabou o mestre. A gente já descarta ele e joga na lata do lixo. Rapidinho, 2 minutos. Então a gente entra lá no templo e nós vemos Jesus ensandecido, sabe, quebrando tudo. E qual é a avaliação que possivelmente nós poderíamos ter dele? Gente, esse é o tal do príncipe da paz? Ele me parece muito mais um esquizofrênico. Gente, esse garoto está surtado. Pelo amor de Deus. Tem alguma coisa errada aqui. Olha o que ele está fazendo. As pessoas estão vendendo, trabalhando honestamente. Aí ele entra aqui, quebrando, prejudicando, dando prejuízo. Quem é esse rapaz? Pelo amor de Deus. Ué, tem algum erro no botão aí. Você está no lugar certo? Então, uma pessoa... Vamos pegar a nossa nave? Não, vamos sair daqui, vai. Essa aqui está muito confusa, errou o destino. Esse rapaz é surtado, esquizofrênico, doidão, está cabuloso, está chapado, está a milhão,
ligaram no 220, não é o que a gente quer, descarta, joga na lata do lixo, vamos procurar outro. Esse não é o que a gente quer. Vamos lá na Índia, lá, falaram que tem um rei lá, divino, sagrado. Então, qual é? Oh, vê se não aperta o botão errado aí dessa vez, amigão, porque, poxa, essa viagem aí tá tudo, ele tá pagando a viagem, tá tudo errado. Coloca o calibra aí direitinho para a data certa, olha lá, tal. E o rei de Estira, vai, vamos lá. Ele para, chega lá no palácio, o rei de Estira tá lá, triste, deprimido, inseguro, falando isso daí, ó. E o rei de Estira diz, a gente chega exatamente na hora que ele está falando. A gente espera um rei, um filho do Dharma. Ah, não, agora vai ser, agora vai. Pô, esse Jesus aí foi uma decepção total. Fala sério, hein, gente? Ô, quem fake news é essa daí? Mas vamos lá, agora vai, agora o destino. Bora lá, gente, bora. Senta, vamos, senta aí, tudo. Agora tá a janelinha, tá tudo certo, tudo certo. Olha lá, tá, agora ele vai falar, vamos ver. Ó, agora sim, hein? Agora é o mestre. E o destino vai falar o seguinte: ó, meu destino. Começa assim: ó, meu destino. Eu sou o homem mais pecaminoso que você já conheceu. Opa, gente, esse motorista aí, cara, como que eu não. Puxa a ficha do motorista dessa nave aí. Não é possível. De novo, errou de novo o endereço. Olha o que o mestre está falando ali, ó. Eu sou o mais pecaminoso. Eis que meu coração está cheio de ignorância. Hare Krishna, vamos embora daqui. Tira a nave antes que a gente se contamina. Não, o nosso mestre é assim, ele flutua no ar, ele só fala de maneira bombástica, impactante, reverbera no meu coração e dá uma energia. Esse sim é o mestre. Se não for esse daí, não é mestre. Se não satisfazer a minha vaidade, se não for de acordo com o meu ego, se eu não puder controlar o mestre, para mim não é mestre. Mestre bom é mestre morto. Porque eu posso controlar. Eu posso fazer com que ele faça o que eu quero para satisfazer a minha vaidade. Aí, esse é bom. Eis que o meu coração está cheio de ignorância. Este corpo, que em última análise se destina aos outros, matou muitas e muitas falanges de homens. Esse cara é um assassino, serial killer. Olha o que ele está falando. Gente, vocês querem rezar para uma estátua que vocês controlam? É mais fácil. Se vocês quiserem entender os mestres, vocês vão precisar ter um pouco mais de profundidade e ter um pouco mais de introspecção ou feedback para dar uma olhada um pouquinho no conjunto, se afastar um pouquinho, dar uma olhada no conjunto e dar a chance, o direito de voz para que esse mestre possa se defender antes de julgá-lo. Nas prisões é assim. Se alguém fala alguma coisa de outra pessoa, essa pessoa, que é o alvo da acusação, tem o direito de voz antes de ser condenada pelos demais prisioneiros. Até na prisão, essa ética funciona. Mas entre os espiritualistas, entende? Nós somos alvos fáceis de crítica. Claro, nós falamos mais. Então, naturalmente, nos expomos mais. O Heráclito, certa vez, disse o seguinte: você quer ter paz? Você quer ter boas amizades na sociedade? Você quer ter uma vida feliz? Nunca faça nada. Fique em casa, não fale nada, viva como uma ervilha e morra como uma ervilha. Você vai ficar abaixo do radar, vai viver, vai ter uma vida medíocre e vai sair de cena
como uma pessoa incógnita. Você nunca vai chamar a atenção de ninguém, você nunca vai ter perturbação nenhuma. Então, é muito fácil se afastar para criticar. Porque se afastando e criticando, a pessoa tem a falsa sensação de que ela é superior. É uma vaidade. Sem dar o direito de voz a outra pessoa que a sua mente está criticando, você é uma pessoa vaidosa, ignorante, pretensiosa, que se acha no direito de definir o mestre de acordo com a sua mente vaidosa. Então tem que se ter cuidado quando se lida. Não estou colocando a minha mão no fogo por todo mundo também, tá? Tem muitas pessoas que se apropriam do posto da responsabilidade de mestre para explorar as demais. Eu sei que existe isso, e você tem todo o direito de ficar atenta a isso. Mas cuidado com a sua mente, porque ela pode ser a sua pior inimiga. Cuidado na hora de criticar as autoridades e os mestres autênticos, porque quem brinca com fogo se queima, é perigoso. O ideal é ter a maturidade e dar o direito de voz à pessoa criticada. Ela tem o direito de voz. Sem dar o direito de voz a outra pessoa, isso é desonestidade, é deslealdade. E na prisão, uma pessoa que faz isso é punida pelos demais. Na prisão. Fora da prisão, tem as leis do karma, que fazem esse papel. O mestre pode, sim, ser rejeitado, se for constatado que ele está fazendo alguma coisa que prejudica os demais. Mas até lá, o afastamento para criticar uma pessoa é perigoso. Então, enquanto a gente está lendo as histórias do Srimad Bhagavatam, a atitude que nós temos que ter para olhar essas grandes personalidades é cuidado com o que você vai pensar. Tenha respeito a essas personalidades. Acompanhe todo o contexto para entender o conjunto das ideias. Porque senão, o risco que você corre é conviver com a sua própria mente, a sua vaidade, se considerando uma pessoa superior, encontrando falhas rápidas e imediatas para justificar o apego que você tem ao fracasso dos repetidos nascimentos e mortes, a sua adaptação às celas. Esse conhecimento te tira delas. Esse conhecimento te liberta da ignorância dos repetidos nascimentos e mortes. Mas se você estiver adaptada ou adaptado à cela e querer ansiar pelo fracasso do repetido nascimento e morte, você vai encontrar falhas imensas em todos os mestres e autoridades presentes nesse livro. Entretanto, o aviso é: tenha cuidado. Dê o direito de voz. Respeite o momento dessas autoridades e aguarde para entender o contexto. Nós estamos representando pessoas autênticas, verdadeiras, superiores, almas liberadas, associados pessoais da pessoa suprema. Eles não são pessoas comuns. O mestre espiritual autêntico não é uma pessoa comum. Eventualmente, ele pode parecer ser uma pessoa comum. Não julgue, como você faz com seu vizinho. O mestre espiritual autêntico não é uma pessoa comum. Essas grandes personalidades não são pessoas comuns. Então, nós vamos ter essa postura para aprender deles. Depois que nós aprendemos o conhecimento que eles têm,
aí nós teremos condições de julgá-los. Sem ter o conhecimento que eles têm, julgá-los é inapropriado, é uma infração e gera karma. Então, ao lidarmos com o mestre espiritual autêntico, com as escrituras védicas, é muito simples. É só ter respeito e dar direito de voz. Aguardar para ver o que vai acontecer. E assim nós nos certificamos da nossa segurança para não gerar, devido à nossa mente adoecida e de mosca, pousar nas falhas e fazer delas a nossa tese principal sobre aquela pessoa. Por quê? De acordo com a viagem que nós fizemos com a nossa nave espacial, nós poderíamos julgar Jesus, criticá-lo, e teríamos até embasamento documental para justificar a nossa crítica. Mas será que seria produtivo em termos de equação final? Muito bem. Então é isso, tá? Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça. E quem tem juízo, aprenda, porque aquele que não evolui, entra em extinção. Muito obrigado pela atenção. Aproveitei também para fazer um desabafo pessoal aqui, porque a gente está sempre aí, sabe, sendo criticados e atacados e etc. Então, de vez em quando, sabe, a gente se chateia também, com tanta gente predisposta a falar mal de nós e com tanta vontade de parecerem serem pessoas acima, santificadas, puras, quando no fundo, no fundo, elas estão apenas ansiando por voltar a renascer e morrer em seus cérebros profundos e adoecidos. Muito bem. Obrigado mais uma vez. Namastê. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.